Caso Henry Borel. Boa. Então, caso vocês não conheçam, o Henry Borel é um menino que foi morto na porrada por esse Jairinho, né? Que era o padrasto dele. E recentemente teve meio que a decisão final. E a condenação foi que o Jairinho foi condenado a 43 anos e 9 meses. Quase pena máxima, né? Que é o padrasto, o cara que matou ele na porrada, literalmente. A gente vai entrar nos detalhes do caso. Mas eu acho que o destaque, a coisa mais interessante até do caso todo, foi o pronunciamento da juíza, que absolveu, pelo que eu entendi, tecnicamente não é absolver, né? Um perdão judicial, mas que seja, tem essencialmente a mesma coisa. Absolveu a mãe e fez um pronunciamento bizarro, falando de misoginia e cultura patriarcal. É um dos votos mais absurdos, né? Uma das manifestações judiciais mais absurdas da história do Brasil. No julgamento mais longo, assim, o julgamento mais midiático da história do Rio de Janeiro, talvez. Pois é. Então, assim, surreal. Pois é, cara. E aí tá todo mundo... Até na Folha, por exemplo, tipo, não tem ninguém muito de direita que escreve na Folha, então você vê meio que uma feminista da Folha, cara, falando que a juíza insultou as mulheres com o pronunciamento dela. Então não tem ninguém defendendo a juíza, basicamente. Tá todo mundo muito puto, porque, cara, a gente vai entrar nos detalhes do caso e, francamente, é meio absurdo mesmo. Mas vamos ver aqui o que a juíza falou. A imputada, a acusada Monique, na modalidade homicida, claramente discriminatória de gênero, influenciada pela cultura patriarcal, que lamentavelmente ainda norteia e permeia a mentalidade e as práticas sociais. Não à toa, encontra-se tanta dificuldade de se extirpar de nosso universo cultural o status quo de inferioridade feminina. Tipo, tá falando status quo de inferioridade feminina, enfim. Os ruidosos movimentos que o combatem. A oposição a este setor das lutas identitárias, no mais das vezes, opera de forma sutil. Daí a dificuldade de se eliminá-la pela... Isso aí ela tá criticando o fato de que muita gente nas redes sociais estava atacando... A mãe, né? A mãe, que o nome é Monique, né? A mãe que deixou o filho morrer na porrada, ele meio que não fez nada. Pela conscientização. Mas atualmente chegou ao extremo da misoginia declarada. É o que parece ter se dado com relação à imputação dirigida à réu. Antes de mais nada, mister consignar que fosse o pai e não a mãe, na mesma situação, nem sequer teria sido ele processado, como é a regra nos processos de igual natureza. É que o papel culturalmente reservado à mulher, nos moldes patriarcais, não só dela exige ser mãe, mas muito além, a mãe perfeita. Pô, cara, mãe perfeita? Bizarro isso. Desculpa, você não deixar o seu filho ser morto na porrada até a morte, né? Tá, é muito menos do que ser perfeito, né? É pedir demais de uma mãe, né? Pelo amor de Deus, assim, cara. Insuficiente, não basta. Desde a investigação, Monique não mereceu o benefício da dúvida e ao longo do processo, embora fosse apontada como mãe zelosa... Pô, cara, mãe zelosa, sabe? Tipo, deixou o filho morrer na porrada, cara. É, que absurdo. E não ter sido acusada de infligir diretamente agressões físicas a seu filho, a revolta evoluiu rapidamente para franco massacre nas redes sociais, com ataques... É isso, né? Foda-se, sabe? Tipo... É, cara, é que a gente já comentou sobre todo esse misoginia frenzy, né? Meio que esse discurso ele tá sendo consolidado, apesar dele não ter, cara, alicerce nenhum, assim, você não consegue, é não observável, né? Ele não vai além de bolhas na internet ou coisa parecida. Não tem nenhum dado, né? As pessoas, e é muita... Boa parte do universo feminista ele tá se radicalizando rápido nesse discurso de aceleração do feminicídio, né? As mulheres estão sendo mais vitimizadas porque o discurso misógino está se consolidando e está avançando dentro do espectro social, etc. Enfim, a gente já fez um episódio só de debunking essa porra, não faz o menor sentido. Mas você vê os efeitos de cauda longa disso, né? Como isso acelera, né? Precipita, vai impactando a decisão ao ponto de uma injustiça desse tamanho, né? Tipo assim... O Dr. Jairinho, à época, né, quando ele conheceu a Monique e aí passou a se relacionar com ela, ele já tinha espancado 2 crianças na vida dele, tá? Isso não era processo, não era notório público, né, necessariamente, mas assim, você tá se relacionando com um cara, você poderia consultar o histórico dele, pô, de onde veio, né? Quando a esmola é muito, o santo desconfia, que seja, né? A Monique era funcionária da rede pública municipal do Rio, ganhava 4 mil, aí chega esse vereador... Porra, já bota ela, nomeia ela no Tribunal de Contas do município, o salário dela quadruplica.
Sabe, é um homem que, se você pegar também quem é o pai dele, né? O Jair Sênior, né? O Jair Sênior, que é um vereador de Bangu. Enfim. O nome dele é Coronel Jair, literalmente. Coronel de Jair. Bangu. Coronel Jairo, I guess. É. Enfim, Coronel Jairo e tal. Então, assim, olha onde você tá se envolvendo, olha onde você tá colocando seu filho, né? Aí o cara vai e bate no seu filho uma vez, bate seu filho 2 vezes, bate seu filho 3 vezes. Cara, pelo amor de Deus, entendeu? Tem a negligência absurda aí, né? Pois é, e no caso dela, cara, parece que no dia que ela foi na delegacia, ela ainda passou no cabeleireiro antes, meio pra ajeitar o cabelo, foi uma coisa que pegou super mal, assim. É absurdo. Assim, eu nunca vi uma manifestação tão absurda vindo do juiz, assim. Isso é insano. A internet está condenando essa mulher por misoginia porque o que a sociedade espera de uma mãe é o papel de mãe ideal. Caralho, o seu filho foi espancado até o fígado dele explodir, entendeu? E a perna dele seu quebrar. filho de 4 anos, entendeu? Então, acho que esse é o mínimo, né? Se sua mãe não consegue fazer isso pelo filho, pelo amor de Deus, né? Muito mais virulentos do que aqueles dirigidos ao autor direto. E os ataques não se limitaram ao público em geral. Estenderam-se a alguns profissionais envolvidos com a causa. Mano, e a parada é por que ela tá dando esse discurso, sabe? Isso, pelo que eu entendi, seria o momento de proferir a sentença, né? Então, caso de homicídio acontece no júri. Quando é uma coisa que atenta contra a vida da pessoa com dolo e etc. E aí o júri decide se a pessoa é condenada ou não e depois o juiz dá a pena. Então, o júri decidiu condenar o Jairinho e no caso da Monique a gente vai entrar, mas ela essencialmente recebeu um perdão. E esse seria o momento dela falar, aqui ó, o Jairinho vai ficar preso 43 anos e fulaninha de tal tá condenada pelo outro crime, mas o outro crime ela já cumpriu a pena, então não vai passar tempo na cadeia. E ela começou a dar esse discurso feminista meio ridículo, sabe? Incluindo as responsáveis por sua custódia, passando pelas demais detentas, que se recusavam a dividir o mesmo espaço com a ré, chegando ao ponto de agredi-la no cárcere pelo que o isolamento. É isso, cara, parabéns. No presídio as pessoas se batem, tá ligado? Agredi-la pelo isolamento. Cara, tem coisa muito pior que acontece em presídio, sabe? Foi o que lhe restou. Incomensurável o sofrimento de quem, além de perder seu único filho, para o que de resto não contribuiu intencionalmente, viu-se alvo durante 5 longos anos de uma perseguição implacável contra sua honra e sua autoestima como mãe, para não falar do completo desprezo pela dor do seu luto. Por todas essas razões, tenho como medida de justiça mais acertada relativamente ao crime de homicídio culposo para o qual foi desclassificada a imputação original, a extinção de sua punibilidade pelo perdão judicial. É isso, né? Então ela extinguiu a punibilidade. Cara, verdadeiramente um discurso bizarro. Vale a pena a gente passar um pouco sobre o que é o caso, né? Porque eu também nem tava tão por dentro desse caso, apesar dele já estar na mídia há muito tempo. Enfim. Então, o nome do garoto é Henry Borel. Deixa eu ver se a gente pega uma foto dele, cara. Porque realmente é só um garoto de 4 anos bonitinho, assim, ó. Tá vendo? Olha a cara do moleque. Ele literalmente morreu na porrada. O fígado dele explodindo de, mano, soco, tapa, chute, sei lá, entendeu? E o fêmur dele quebrado, aparentemente. Coisa brutal, assim, brutal. E aí essa é a mãe, né, a tal da Monique. Vamos ver se a gente tem foto do padrasto. Esse cara é o tal do doutor Jairinho, né? E esse é o pai, que é o Leniel Borel. Enfim, com relação ao caso. Quanto tempo durou o julgamento? Isso é relevante, é longo. Qual foi a principal estratégia da defesa de Jairinho? A defesa de Jairinho sustentou a negativa de autoria, argumentando que não existiam provas de agressão. O que é meio retardado, né? Porque tinha um laudo pericial que mostrava isso que a gente tá repetindo o tempo inteiro. No primeiro momento, inclusive, a defesa da Monique e do Dr. Jairinho foi feita em solidariedade, né? Então eles estavam juntos negando a violência de forma geral. Aí, eventualmente, eles apartaram caminhos porque, porra, essa é uma linha de defesa absurda, né? Não faz o menor sentido. Eles argumentavam que o garoto se acidentou sozinho, né? Caiu da cama, uma coisa assim, mas, porra, o nível de laceração, né, de machucado pra provocar a morte no garoto, só se fosse uma cama de, 20 metros de altura, né? Não, obviamente isso não fazia o menor sentido, aí por isso ele foi condenado, óbvio. Pois é. O ex-vereador e a ex-diretora escolar moraram juntos por 52 dias até a morte da criança. Ou seja, cara, não moraram juntos nem por 2 meses, cara, até esse cara matar a porra da criança, sabe? Qual foi a tese central da defesa da Monique? Então,
Vamos lá. Defesa da Monique afirmou que ela vivia um relacionamento marcado por violência doméstica, manipulação e controle psicológico por parte de Jairinho. Jairinho a monitorava na academia e colocou um localizador no celular. Isso, pra mim, francamente... Que esse cara é um psicopata, não tem nenhuma dúvida. Agora... Porra, diante da morte do garoto, isso... Os advogados sustentaram que ela não participou das agressões e não sabia da dimensão do que estava ocorrendo. Afirmaram que Monique foi dopada pelo réu na noite do crime, que a obrigava a tomar remédios para ela não conversar com outros homens enquanto ele dormia e que mentiu inicialmente sob instrução de advogados ligados a Jairinho. A defesa também mostrou, por intermédio de mensagem de celular, que ela não havia sido avisada pela babá sobre 2 episódios de agressão, porque parece que isso foi uma questão, né? Que é... A babá tentou falar pra ela, e o Jairinho deu dinheiro pra meio que silenciar a babá, que ele tava enfiando a porrada na criança, enfim. Ainda afirmou que Leniel, o pai, né, 3 dias após o enterro da criança, procurou uma garota de programa e foi ao barbeiro, que é uma coisa absolutamente irrelevante. Já Monique, por ter ido ao cabeleireiro no dia do enterro do filho, para recolocar o mega hair que havia arrancado e deixado feridas no couro cabeludo em reação ao luto. A defesa também mostrou que Monique não vivia uma vida de luxo ao lado de Jairinho, que trabalhou desde 16 anos, o que eu também não consigo entender qual é a relevância. O que os laudos periciais revelaram sobre a causa da morte. 7 laudos concluíram que Henry morreu por hemorragia interna, ou seja, sangramento interno, né? Uhum. E laceração hepática, que é o seu fígado tá fudido. A galera de artes marciais sabe, né? Soco no fígado desarma o cara na hora, né? Assim, a dor absurda. E é o órgão mais desprotegido também dos órgãos internos, então... Pois é. Laceração hepática causada por ação contundente. Peritos descartaram um acidente doméstico. Qual foi a relevância do depoimento da babá? A babá relatou 3 episódios em que Jairinho se trancou no quarto com Henry. No dia 12 de fevereiro, ela avisou Monique por mensagens que o menino havia saído do quarto mancando e com dores na cabeça. Ela também afirmou ter recebido R$100 de Jairinho, o que interpretou como uma tentativa de silenciamento. Ainda puta que pariu, né? Só R$100. Caralho, R$100, que é pouco. Miséria, tá ligado? Tipo, enfim. No entanto, ela não relatou a Monique que havia recebido dinheiro com essa intenção. A defesa de Monique disse que Jairinho silenciou a babá para não contar nada sobre a dimensão do que estava ocorrendo. O que eu acho muito estranho, cara, sobre a não culpabilidade dessa mãe é que nesse tempo, né, diante das primeiras agressões até a última, porra, o garoto não teve nenhuma mudança de comportamento, sabe? Isso que pra mim é muito esquisito. Você não conseguiu atestar que ele tava ferido nas primeiras lesões, sabe? Nos primeiros encontros, tipo assim, você sai de casa, aí você vai encontrar o seu marido abusivo, sei lá, e teu filho tá mancando. Ou então ele tá, sei lá, com dor de cabeça, ou ele tá roxo. Você não vai perguntar o que aconteceu? Tipo, poxa, aconteceu alguma coisa, filho, e tal, né? Isso não aconteceu ao longo desses 52 dias. Acho difícil. Acho bem difícil. Só porque eu tava vendo um documentário do julgamento do Michael Jackson, que também é um caso, em algum sentido, tem até algum tipo de paralelo. Por mais que o Michael Jackson tenha sido acusado de crimes sexuais, né? Ele também dava uma cobertura financeira para as famílias e aí ele botava as crianças para dormir com ele na cama, né? E aí o garoto mudava de comportamento. Esse era o cerne do julgamento. Era o depoimento da criança e o que podia ser observado do comportamento dela. Entendeu? É basicamente isso. As crianças assim. Mudavam de comportamento? Algumas que denunciaram, sim, entendeu? Você ia do garoto ser super alegrezinho, aí você falava cama do Michael Jackson. O garoto mudava completamente de personalidade, porque é assim que a criança manifesta trauma, entendeu? Geralmente ela não consegue formular. Um depoimento em si de uma criança é muito unreliable, né? Exato, mas você consegue perceber o trauma através da linguagem corporal. Tipo, a criança não é somatizar, né? Mas ela meio que expressa isso com linguagem corporal mesmo. E aí, sim, caralho, você não reparou no seu filho? Bem estranho, cara. Pois é. O que as ex-namoradas de Jairinho relataram durante o júri? As ex-namoradas Natasha Machado e Débora Saraiva relataram um histórico de tortura e violência praticada por Jairinho. Kailane Pereira, filha de Natasha, afirmou que era agredida com socos na cabeça e afundada em piscinas na infância quando tinha 4 anos. Débora, que ficou 6 anos com Jairinho, relatou que ele sufocou e pisou na barriga do seu filho, quebrou o fêmur da criança e que ela própria foi dopada e estuprada pelo réu. Ou seja, o cara tinha histórico de bater na filha dessa Natasha e no filho da Débora, tá ligado? É um criminoso em série, assim, né? Psicopata o cara tinha alguma questão, né? Faz até você pensar se ele não tava mirando em mulheres com filhos, né? Isso é comum em pedófilos. De novo, falar do Michael Jackson. Isso é comum em pedófilos, né? Mas no caso dele, ele era só um agressor de crianças, né? Pois é. Quais provas digitais e técnicas foram apresentadas?
Então, a acusação apresentou dados de contagem de passos que mostram movimentação intensa de Jairinho na madrugada do crime. Já a defesa de Monique usou dados do sistema Celebrite para provar que ela não fez ligações naquela madrugada, que Jairinho acordou antes dela. Também foram exibidos prints de mensagens apagadas que revelavam que Monique não sabia de agressões anteriores. Em um dos episódios, a babá comenta com o namorado que Henry estava sofrendo agressão, mas não passa a situação para Monique. Pelo menos 5 familiares da babá trabalhavam para a família de Jairo, a quem ela diz que não queria incomodar. Como Leniel Borel, né, o pai, descreveu o comportamento de Henry nos últimos dias de vida. Ou seja, o pai, né, também interagia com o próprio filho, e como ele descreveu esse comportamento? Leniel afirmou que, nos últimos finais de semana, Henry demonstrava forte resistência em retornar para a casa da mãe, pedindo para ficar com o pai ou com os avós. Na última entrega, o menino ficou nervoso e vomitou. Isso é isso que eu tava falando, isso é batata, entendeu? É assim que criança expressa trauma, né? Pois é. Segundo Monique, Henry vomitava desde pequeno quando ficava nervoso. Tudo bem, mas por que ele estava nervoso em primeiro lugar? Né? Voltar para casa da mãe, isso é estranho. Ela citou que essa era a reação normal dele, por exemplo, quando se aproximava da creche e interpretou o comportamento devido à mudança do divórcio. Ela procurou ajuda psicológica para o filho e pediu para a professora informar mudanças comportamentais. O que a acusação sustentou sobre a conduta do casal, a promotoria classificou o Jairinho como um psicopata severo e Monique como narcisista. Isso pra mim já é fofoca retardada, né? Enfim. O diagnóstico, o Jairinho é um psicopata severo. Ele matou, ele espancou a criança até a morte, né? Tipo, precisa de 4 anos de faculdade pra isso, sei lá, né? Porque Monique Medeiros recebeu perdão judicial, a juíza Elizabeth Louro fundamentou o perdão judicial na compreensão que Monique foi vítima de um massacre social e misógino, sofrendo uma perseguição implacável à sua honra por não se ajustar ao padrão de mãe perfeita. O que é insano, né? Isso é muito retardado. Tipo, cara, e daí, cara, que ela foi criticada no Twitter, cara? Você vai absolver ela de um crime por causa disso, tá ligado? Exato, né? Eu acho que também, tipo, esse tratamento era um pertinente à justiça, entendeu? Enfim, se ela se incomodou tanto, processa também, né? Ah, tá me difamando na internet, processa, porra. Pois é. Já uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Tipo, é isso, é a centralidade da vítima no sistema de justiça, né? A gente tá pensando assim, caralho, como eu posso ressarcir as pessoas vitimadas, né? Ou a pessoa vitimada, mais do que... porque a pessoa que colaborou com o criminoso, ela se sentiu ofendida, isso é não pertinente. A centralidade é preservar a vítima. Né? Pois é. Ou amparar, né? Ou, enfim, restituir. A magistrada considerou que o sofrimento de perder o único filho e a hostilidade enfrentada, inclusive no cárcere, já constituíam uma punição suficiente, tornando a sanção penal desnecessária. Aí você vê, confiram as principais falas ditas durante o julgamento. Então, as frases do próprio Henry Borel, que é a criança, relatadas por testemunhas, foi o seguinte: o tio bateu, dito por Henry em uma videochamada para a mãe enquanto ela estava no salão. Mãe, eu te atrapalho? O tio disse que eu te atrapalho, falando do Jairinho. Tio Jairinho me empurrou e caí da cama. Relato feito a babá após um dos episódios de agressão. Ou seja, a mãe sabia que o tal do Jair tava batendo... Jairo, sei lá. Tava batendo na criança, sabe? Tipo, é realmente uma coisa... Pra mim é muito claro, assim. Acho que muito difícil uma mãe... Assim, o mínimo de atenção eu perceberia, né? Assim. Pois é, cara. E aí, toda a discussão já tá entrando na questão da juíza, né, cara? Porque pra mim esse é o caso mais bizarro. Então, só pra passar um panorama das coisas que estão acontecendo relacionadas. Então, o prefeito do Rio, que hoje não é mais o Eduardo Paes, é o Eduardo Cavalieri, que era o vice dele, já exonerou essa mulher do cargo que ela tinha de... Ela ia voltar pra rede de educação pública, né? Depois dessa situação, puta que pariu. Pois é. Foi o que eu falei, as feministas da Folha estão criticando o caso. Tem gente comparando o Henry Borel com o Henry Novak, que a gente fez o vídeo sobre o garoto britânico que foi morto. E também eu achei interessante essa opinião aqui da Janaína Pascoal, falando que isso mostra a influência do CNJ na justiça, porque o CNJ está impondo esse tipo de critério ideológico, né, com os critérios de sentenciamento. E também a Júlia Zanata, né, do PL de Santa Catarina, que é uma das deputadas mais de direita assim, do Brasil, já está apresentando um projeto de lei para limitar julgamentos por gênero, né? Então, para que seja proibido que juízes incorporem esse tipo de questão ideológica na hora de proferir a sentença ou dar o julgamento. Tristemente, acho, primeiro, não enforceable, segundo, inconstitucional, assim. Mas seria bom. Pois é, cara. Mas aí é o primeiro caso. Eu acho que vale a pena a gente passar brevemente aqui pelo artigo desse Eli Vieira, cara, porque o argumento que ele faz é que
assim como o Henry Novak morreu por causa de progressismo no sistema policial britânico, esse garoto também foi vítima de progressismo no sistema judicial brasileiro. Eu não sou muito fã dessa comparação, porque o britânico literalmente morreu por causa disso. Se o sistema judicial britânico e policial, etc., não fosse progressista, ou ele estaria vivo porque aquele Sikh não estaria na Inglaterra, ou ele estaria vivo porque o Sikh não poderia andar com uma faca, dado que aquilo é proibido para todos os cidadãos britânicos, menos os Sikhs, ou então ele estaria vivo porque a polícia teria tentado resgatar ele, ao invés de só botar uma algema na mão dele enquanto ele estava morrendo. Enquanto o Borel, ele, teria morrido de qualquer maneira, sabe? Porque o que matou ele foi meio que uma morte relativamente... É aquilo, não é normal porque é brutal, mas não é uma coisa tão excepcional assim, né? Tipo, a ideia de que padrastos cometem violência contra os... Enteados. Exato, contra os enteados, é uma coisa que sabe-se... Tem até estudos que mostram que esse é o caso mais comum de violência contra a criança, são os casos mais comuns de violência sexual contra a criança também. Total. Que é os pais se divorciam e aí ou a madrasta ou padrasto, que não tem uma relação sanguínea com a criança, enfia a porrada na criança por motivos de inveja, por motivos, enfim, de querer punir o antigo pai ou a antiga mãe, sabe? Isso é uma coisa relativamente comum. Então eu não concordo exatamente com o que esse Oliveira falou. Mas, cara, de fato chama atenção que foi o progressivo. Pelo que a juíza falou, realmente foi o progressismo que fez soltar a porra da mãe, né? Cara, o que tá ficando mais claro, eu acho que, o nosso sistema judicial, né, pelo menos contemporâneo, moderno, né, ele é construído justamente dessa igualdade de todos, né? A justiça é cega, né? Mas isso se manifesta na forma que o homem e a mulher vão ser julgados da mesma forma, o branco, o preto, o trans, o gay, o hétero e o bi, etc. Não existe uma classe de nobres, uma classe de comuns. Exato, e a gente precisa estar disposto a ser tratado igual, né? E o que é pertinente à justiça está dentro da corte, né? O juiz se manifesta nos autos e o que é importante para ele é o que está ali, né? Posto no processo. Se a mãe tomou hate no Facebook, se a mãe tomou hate no X, né? O tipo de coisa que a juíza usou para ancorar essa decisão absurda, isso é completamente relevante, entendeu? É completamente relevante pro todo. E essas distorções têm ficado mais claras, né? Têm ficado cada vez mais frequentes. Eu acho que é um dos grandes perigos, assim. Eu não acho que isso... Não sei se isso vai chegar ao ponto de ser muito difundido, né? Assim, a gente vai perceber, assim, uma cumulatividade desse tipo de decisão insana. Eu acho que vai ser revertido logo mais, assim. Pra mim, isso tá bem claro, mas... Assusta, cara, assusta. E eu também não acho que o caso dos dois Henrys, né? Henry Novak e o Henry Borel, tem algum tipo de paralelo só, no geral, assim. O Henry Novak, ele morreu por conta disso, né? E o Henry Novak morreu por conta disso. O Henry Borel não morreu por conta disso. Não só não morreu por conta disso, como eu também acho que a justiça vai ser feita eventualmente, tá? Justamente porque você tem mais de um grau de jurisdição. Então, no recurso, a mãe vai se fuder. Finalmente, aí a gente vai ter justiça, mas... Eu acho que diz um pouco, cara, sobre o que é a classe dos magistrados no Brasil, assim, né? Pra mim, vai ficando em xeque a possibilidade... Eu sou otimista nesse sentido, mas ao mesmo tempo cético. Mas é de que as pessoas possam todas acreditar nas mesmas coisas e a gente poder recorrer a instituições comuns o tempo inteiro. Cara, os juízes não estão mais presos, né, a uma cultura comum, uma série de valores comuns, né? Mas o senso comum tá abaixo da ciência ou whatever. Beleza, cara. Mas assim, o juiz nos anos 30, ele estava inserido num contexto social que era muito homogêneo, né? Relativamente homogêneo. E hoje em dia você tem todo tipo de particularismo bizarro dentro da justiça brasileira. Eu não tô falando particularmente do feminismo, mas nesse caso do feminismo, entendeu? A mulher, assim, a militante feminista radical, isso distorce o senso de justiça dela, do que deveria ser o papel ideal. Então, pois é muito preocupante, cara. E tem gente argumentando que vai além do particularismo dessa juíza, né? Que é a própria CNJ. CNJ é tipo o órgão que dá algumas decisões sobre como os juízes deveriam se comportar, né? Sim. Tá incorporando ideologia progressista nos critérios lá, enfim. Então... Tweet da Janaína Pascoal. Essa Janaína Pascoal foi professora da USP. E ela foi vereadora do Bolsonaro ou não? Ela foi deputada, acredito eu. Meio bolsonarista, também, né? Totalmente bolsonarista, mas hoje em dia não mais. Não mais, né? Deputado estadual. Enfim. Então, amigos, o caso de Henry Borel torna mais visível a influência do CNJ na justiça. Concorde-se ou não com a decisão, importante saber que esse tal recorte de gênero foi imposição do CNJ, por meio de normas próprias que o STF reconhece com força de lei. Ou seja, para deixar isso bem claro, se você
sabe alguma coisa sobre como o governo liberal com tripartição de poderes deveria funcionar, baseado no Montesquieu, tem 3 poderes. Tem o executivo, que ele executa as leis, né? Você tem o judiciário, que julga casos, e você tem o legislativo, que cria as leis. Então todas as leis que a gente está sujeito, Código Penal, Código Civil, enfim, todas as regulações, elas têm que vir do Congresso, essencialmente. No Brasil, não só no Brasil, no mundo inteiro, cada vez mais o STF, quando ele julga certos casos, ele cria jurisprudência que tem uma força semelhante à das leis feitas pelo Congresso. Tudo bem, isso até faz algum sentido, porque isso é um pouco inevitável pela própria natureza de que não tem como você ter uma interpretação numa lei totalmente perfeita, sem que um humano interprete ela. Aí você vai botar no STF, que é um cargo apontado pelo presidente da República, confirmado pelo Senado. Ainda tem um certo grau de responsabilidade democrática no STF, ainda que menor do que deveria ser, porque o peso, o freio e contrapeso do Senado em cima do STF no Brasil não funciona. Mas enfim, o CNJ é muito pior do que isso. O CNJ é só um órgão autônomo que, meu irmão, como um juiz vira no CNJ, eu não faço a mínima ideia. É uma decisão do próprio... Eu imagino que seja o próprio CNJ que escolhe os seus sucessores, entendeu? E aí, eu imagino que o STF tem uma certa influência também. Mas agora, as normas próprias do CNJ terem peso de lei é completamente bizarro, tá ligado? E aí entra no negócio do Quangle, que eu tava falando no caso do Henry Novak, que é um órgão que ele é não governamental, mas ele é quase governamental, que é a sigla Quangle, é quase ONG, é um órgão quase não governamental, vulgo, uma porra que é do governo, mas é unaccountable, sabe? E aí isso ter força de lei é absurdo. E aí a Janaína continua. Há muito mais acontecendo diariamente nos tribunais. O caso do saudoso Henry só tornou a intervenção do CNJ mais visível. Tenho alertado para esse movimento de agigantar dos conselhos há muito tempo. O agigantar do STF é mais evidente, mas os muitos conselhos, ainda mais opacos, se multiplicam e ganham força crescente. A pergunta que sempre faço em sala de aula é a seguinte: quem elege esses muitos conselheiros? CNJ, CNMP, CNE, CNS, CONADA e agora o tal conselho instituído pela reforma tributária, dentre tantos outros. É bem pior do que parece. Caralho, loucura. Pois é, CNMP claramente é do Ministério Público e o resto eu só não, pela sigla, eu não consigo nem matar o que é. CNJ de Justiça. O CNJ também, mas o que é CNE? Entende? CNS. Conanda é bem misterioso. Conanda. E o Conselho da Reforma Tributária, tipo... beleza. Parabéns, cara. Você vai ser governado por vários conselheiros aí apontados de formas malucas, enquanto você... Tipo, a situação do brasileiro com relação ao governo só é uma merda, cara. Porque é o seguinte, você é governado por um bando de conselheiro que foi apontado por pessoas que você não conhece, que tem uma ideologia progressista insana. Aí você vota num presidente que não manda em porra nenhuma, porque ele não tem orçamento discricionário, ele não... A forma que ele passa uma lei é muito difícil pra ele. Ele tá subjugado ao STF, subjugado ao Congresso. E mesmo assim, os últimos presidentes que a gente elegeu foram pessoas fracas. Então, o Lula, velho, fraco. O Bolsonaro, retardado, fraco. O Temer, ele até conseguiu fazer umas coisas, mas não tinha apoio pra fazer grandes coisas. E a Dilma era fraca também. Então, sei lá, cara, o último presidente forte foi o Lula antes da Dilma. Tem uns 15 anos que a gente não tem um presidente decente. O Congresso brasileiro é um bando de retardados que não faz nada também. Então é isso, cara. Parabéns. O governo brasileiro ele é nominalmente uma democracia, mas a forma como o Estado manifesta o seu poder vem muito mais desses conselhos do que de políticos, sabe? Cara, eu acho até, assim, é uma coisa que acho que as pessoas não refletem o suficiente, mas a unidade de representação do presidente é uma medida de accountability também. Geralmente a gente fala pelo lado distorcido, né? Que o brasileiro médio... Porra, tem um buraco na rua dele, fala, pô, maldito seja, Luiz Inácio Lula da Silva, tem um buraco na minha rua, porque ele não sabe que a competência não é do presidente, né? Pra zelar pelas ruas da cidade. Pode ser da BR, aí é do presidente, mas na cidade não. Mas ao mesmo tempo também, cara, é uma forma de accountability, entendeu? É um cara que tá responsável por tudo. Você tem um nome, você tem o Judas ali pra você malhar. Quando você tem esses conselhos múltiplos, né, e muito divididos, eu não só argumentaria que essa multiplicidade deles é uma forma de distorcer a decisão do todo, né? Isso, cada um dá um pitaco, o monstrengo que sai do fim deve ser assustador. Ele não tem accountability porque é invisível, né? Meio com um hecatômbero, né? Aquela criatura de 100 cabeças e 100 braços na mitologia grega. Então, quem é o cara que eu posso criticar por uma decisão absurda do Conanda? Se o Conanda fala alguma merda, quem é? Quem que eu reclamo? Nunca vou saber, cara.
As pessoas hoje em dia, né, o STF está inclusive alargando a capacidade do brasileiro de acompanhar política. Né? Antigamente, pô, passou um bom tempo, o presidente Geisel era tipo um cara, você podia botar tudo na conta dele, pô, Lula, aí não sei o quê. Pô, agora o brasileiro já consegue, pô, muitos brasileiros já conhecem os 11 ministros, não 11, mais 10, né? Mas assim, conhece os 10, ou conhece todos, e fica por dentro das renovações do Supremo Tribunal Federal. Agora, porra, o STJ já não conhece ninguém. Né? Pois é. Nem eu posso falar que eu conheço, entendeu? Agora, do Conanda, meu Não, do parceiro. Conanda não vai chegar nunca. Não vai chegar nunca. Né? Acho que nenhum... Porra, você pode chegar na Suíça, pode chegar na Suécia, o país que você considera, porra, a democracia mais perfeita no mundo, né? O ente político mais perfeito, é o cidadão total, né? Ele não vai saber. Pois é. E aí, cara, a nossa crítica à iniciativa da Janaína da Júlia Zanatta tem um pouco a ver por isso. Apesar da iniciativa em si ser boa, certo, né? ela estar certa é meio pouco, sabe? Então, porque é isso, a gente tá falando do Conanda, mas o juiz, essa juíza de primeira instância meio que é uma pessoa unaccountable, sabe? A própria juíza que falou essa loucura feminista, ela tomou essa decisão flagrantemente absurda, na minha opinião, e na opinião da maioria dos brasileiros. E aí, qual é o accountability? Tipo, alguém pode puxar a orelha dela? Não, sabe? Só pode reverter a decisão dela na próxima instância, é isso. Pois é, mas enfim. A deputada federal Júlia Zanatta reagiu à decisão da justiça que concedeu perdão judicial a Monique Medeiros, mãe de Remy Borel. Ela protocolou um projeto de lei que busca limitar julgamentos com base em gênero no país. A proposta, protocolada nesta sexta-feira, proíbe que decisões judiciais sejam fundamentadas em critérios identitários ou interpretações baseadas em estruturas sociais. Ou seja, você não pode basear da sociedade patriarcal, ou então no machismo institucionalizado. Acho muito louco. Eu tenho dúvida sobre como isso impactaria direito de família, tá? Porque a juíza criticou a expectativa que você tem do cuidado da mãe e tal. Mas, cara, pra mim, do que eu conheço de direito de família, isso é fato dado. Quando você vai pensar em, sei lá, guarda de filho, né? Ou responsabilidade alimentícia, caralho, geralmente o papel de prover recai sobre o pai, o papel de cuidar recai sobre a mãe. Isso é meio que fato dado, assim, né? Só os casais, realmente, mais renda, né? Mais tempo disponível, uma situação mais confortável, podem debater guarda compartilhada, né? Com mais igualdade. Mas, assim, isso é fato dado, cara. É muito estranho pra mim isso estar sendo debatido na esfera penal. Assim, tipo, a mãe tem o dever de zelar. Caralho. Ok, né? Então, apesar de o Tribunal do Júri ter condenado Monique pela morte do filho, a juíza Elizabeth Machado Louro concedeu o perdão ao citar perseguição implacável contra a mulher. Na sentença, disse que ela foi uma mãe exemplar. Cara, desculpa, só me mata, tá ligado? Isso é só pra realmente, né? Acho que isso é só pra dar uma lacrada, não é possível. Zanatta reagiu e disse que decisões judiciais devem estar ancoradas exclusivamente na lei e nas provas produzidas nos autos. Sabe, a ideia de que isso já não tá meio que escrito nos códigos brasileiros, cara, meio que todo mundo sabe que deveria ser assim, só que na prática isso é impossível, sabe? Que aí entra o problema da Júlia Zanatta querer passar uma lei pra que, tipo, o óbvio seja aplicado, sendo que tem um motivo pelo qual o óbvio não é aplicado, entende? Enfim. O projeto altera o Código Penal para proibir que sexo, raça, orientação sexual, religião ou condição social sejam usados como fundamento autônomo para favorecer ou agravar situações das partes no processo. Na justificativa do projeto, a parlamentar cita também o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero do CNJ, que era justamente o que a Janaína Pascoal estava criticando. E diz que atos administrativos não podem criar critérios interpretativos sem aprovação do Congresso Nacional. O problema central não é a proteção de grupos vulneráveis. O problema é a forma. Atos administrativos de órgãos do judiciário não têm hierarquia normativa para criar presunções, alterar o ônus da prova ou estabelecer critérios interpretativos obrigatórios sem lei em sentido formal, diz o documento. Tudo isso, tipo assim, golaço. Mas a parada é como você vai enforce it, entendeu? Porque isso aqui é óbvio, brother. Entende? É óbvio que a merda de um ato administrativo tá abaixo da lei feita pelo Congresso. Mas como você garante que o juiz vai cumprir, mano? Porque aí você tá passando outra lei, e aí o CNJ vai dar um jeito de, tipo, de forma escorregadia, falar, não, veja bem, não, mas, na verdade isso aqui é uma regulação da jurisprudência, o cacete a gente já falou de outras metodologias também que você pode infiltrar, né, o sistema judicial, que é a parada da DPF motivada por partido, a DPF por amicus curiae, né? Então tem várias formas que você pode provocar, né? Que o judiciário pode arrumar um ente provocador para ele poder se manifestar sobre o que ele quiser. Então, e mais ainda, cara, decisão de juiz não é interferência possível.
Tinha uma época que nego tava debatendo também, entre mesmo os quadros da missão, tem que responsabilizar o juiz pela decisão dele. Então, se o juiz solta um bandido que comete crime de novo, ele tem que ser punido. Porra, não dá, cara. Desculpa, é impossível você fazer isso. Seria um primeiro na história humana, assim. Eu não conheço nenhum caso parecido, não acho bizarro, eu ficaria feliz, mas Exato. Em termos de estrutura judicial é bizarro. É porque o problema disso, fundamentalmente, beleza, você tem um juiz que fez uma decisão absurda, que soltou um cara de uma forma absurda, Isso. ou então usou a justificativa feminista pra soltar a mulher que não deveria ter soltado. Beleza. Fala, esse cara vai ser responsabilizado. Por quem? Você meio que só tá jogando o ônus pra outra pessoa. E aí, se essa pessoa for um outro juiz, parabéns, cara, você tá mantendo um problema, entendeu? Você vai tirar da mão dessa Elizabeth Machado Loura e colocar na mão do Barroso, tá ligado? Que vai dar a mesma coisa. É um problema muito mais difícil do que parece você meio que total. corrigir isso. Entendeu? Exato, cara. Mas assim, é isso. A justiça também tem anticorpos pra poder se proteger de decisões retardadas, né? Elas eventualmente são revogadas. Eu tô mais preocupado com o controle de constitucionalidade que o STF exerce que essas decisões retardadas de primeira instância. Mas eu acho que tem que ser combatida também. Não, né? e essa ideia que o CNJ também, a portaria do CNJ vai ter... Já esse pula peso direto absurdo. pro STF, é absurdo. Tinha que quebrar. É o Quengo brasileiro. Quengo brasileiro. Congo. O Orlando Lima fez um tweet que... Talvez valha até a pena pegar aqui, deixa eu pegar aqui. Ele fala sobre meio como faz pra você combater isso. Que ele fala que, ultimamente, a responsabilidade tem que ser política, né? E ele tá certo, cara. Será que é isso aqui? Marcola vai ser síndico do seu condomínio? Deixa eu ver. E Borel foi a misoginia e o machismo. Não, peraí. Calma, não foi bem isso, mas poderia ser. Eu vou explicar pra vocês agora. A juíza Elizabeth Louro, em sua decisão, disse que Monique Medeiros, mãe de Henri Borel, processada pelo seu assassinato, foi vítima de grande misoginia e que a reação da sociedade ao caso contra Monique Medeiros se deveu ao grande machismo na sociedade. Sim, Monique Medeiros foi inocentada pelo júri e a juíza nada podia fazer em relação a isso. Entretanto, ela utilizou dos autos para proferir um statement político. Ela decidiu usar para fazer um discurso ideológico. O jurista americano Elias Shapiro, em seu livro Lawless, ele fala que o controle sobre as faculdades de direito vão acabar por redefinir toda a política. Isso... O Orlando Lima tá em um dos problemas fundamentais, né? Que é tipo, da onde vem essa corrupção ideológica em primeiro lugar? Vem das instituições que formam os advogados que eventualmente viram juízes, né? Isso porque, se você consegue redefinir a cabeça de quem sai da faculdade de Direito, você também irá redefinir como as leis serão aplicadas e como elas serão feitas. É por isso que é tão urgente que tenhamos uma lei de controle judicial. O que seria isso? Juízes que tomam decisões expressamente ilegais, que vão contra a lei, que fazem interpretações sui generis tiradas da sua própria cabeça, devem ser responsabilizados. E isso vale para qualquer instância. Da primeira instância até a Suprema Corte. O centro decisório tem que ser a política. É isso, entendeu? Então, se você for responsabilizar, não pode ser feita uma responsabilização pelo próprio STF, ou então por outro órgão dentro da justiça. Porque hoje em dia, quem responsabiliza um juiz que toma uma decisão absurda, adivinha quem é? É o próprio CNJ. É isso aí. Tá ligado? Então, o que o Orlando tá falando cara, desculpa, tem que vir da política, porque o Brasil é um país democrático, né? Então, o povo brasileiro não vota nos conselheiros do CNJ, ele vota no Congresso, ele vota no presidente, então tem que ser um órgão político. Eu acho que é aquilo. É a única forma de você ter algum accountability esse, entendeu? Mas eu concordo com a sua crítica também, que o desenho específico de fazer isso é um desenho meio complicado. É um novo aí, tem que inventar, assim, boa sorte, né? Tem motivo pra ninguém nunca ter inventado, né? Porque não vai parar de fazer sentido justiça, né? Então, mas eu acho que o Orlando, ele também, quando ele pontua o problema das universidades, cara, eu acho que dialoga com o que você começou o episódio falando, que em 1930 o juiz, pelo menos ele bebia de uma mesma fonte cultural comum, que é a sociedade brasileira de uma forma ampla. Hoje em dia, a ideologia ensinada nas universidades... E, tipo, eu não tô nem falando da parada boba de, tipo, trans... Mano, tô cagando pra isso. Uhum. Especificamente em casos, sei lá, de direito penal, cara, se você for na universidade, o nego é abolicionista, cara. O nego acha que não deveria existir prisão. Claro que não é todo mundo que é assim, mas tem uma desproporção. Muito professor, né? Mas muito professor, entendeu? E aí, esse tipo de ideologia feminista extrema... mesmo é aquilo. Esse caso é tão absurdo, mas tão absurdo, que até as feministas da Folha estão criticando o que a mulher fez. Mas esse tipo de ideia que circula nos ambientes acadêmicos, universitários, jurídicos, e
Também, cara, se você quiser fazer uma reforma nas universidades pra mudar a ideologia, cara, desiste, você não vai conseguir. A forma como o Brasil é hoje é muito difícil. E a única forma que você tem é você ter uma figura política pra conseguir ter esse accountability, entendeu? Que é, o juiz, ele é accountable à figura política e a figura política é accountable ao povo. Vamos só terminar de ver o vídeo. E não o tribunal. É isso. Na minha opinião, isso deveria estar no executivo, porque o executivo é o órgão mais democrático, sabe? Então, literalmente, deveria ser... Cara, deveria ter algum tipo de forma do ministro da Justiça, apontado pelo presidente, fuder um juiz que faz uma decisão retardada dessa, entendeu? Alguma coisa assim. É aquilo. É novo, é criativo? É. Mas, você acha que daria merda? É porque já tá dando merda, entendeu? Não, sim, mas pode dar mais, pode dar menos. Entende? Você pode só... Eu acho que você pode tornar a justiça redundante, né? Mas pode tornar... Com certeza, Eu acho que provavelmente isso vai acontecer, entendeu? Sim, mas eu, no caso, acharia isso menos pior do que o que a gente tem hoje, sabe? Tudo bem. Tipo, você transferir... Eu acho que só Você transferir uma parte do poder decisório dos juízes pro Ministério da Justiça... I'm okay with that, entendeu? Ok. Eu acharia... Não, eu acho interessante modelos que o juiz é mais responsável, né? O juiz eleito, igual tem nos Estados Unidos, eu acho que pode ser uma solução mediana, assim, né? O problema do juiz eleito é... Se fosse igual aos Estados Unidos é aquilo. Quem você acha que seria... Exato. Quem você acha que vai ser juiz? Não, mas eu nem acho, cara, sabia? Que nego vai perceber muito rápido, cara. Que, tipo, quem liga pra crime? Quem quer fuder bandido, cara. A gente acaba ganhando. Sabe quem também liga pra crime? Os próprios criminosos, mano. Ah, sim. Sei lá. Mas eu sou contra essa reforma aí. Orlando Lima, estamos de acordo, estamos fechados. Boa sorte, guerreiro. Mas enfim, pessoal. Se vocês quiserem saber o que vai acontecer, o mais perto que a gente tem uma bola de cristal hoje em dia, chama-se Polymarket. Grande amigo do canal. Grande amigo do canal. Então, pessoal, a gente é patrocinado pelo Polymarket agora, que não é uma pesquisa eleitoral, tá? Você pode usar para acompanhar a tendência e ganhar dinheiro se você tiver convicção de que o mercado está errado. Você entra aqui, compra, se você acha que algo vai acontecer, e vende se você acha que algo não vai acontecer. E aí você pode ganhar seu dinheiro, não só sobre política brasileira e internacional, mas sobre esporte. Então tem coisa do Knicks versus Spurs. A galera aí adora esporte, né? Turma do NC Show. Pois é, só esportista. Criptomoedas, esportes, Irão, finanças, geopolítica. Então, todos os tipos de assuntos. E é aquilo, né? A gente usa o Polymarket mais para acompanhar uma tendência. Então, antes de uma coisa acontecer, você entra aqui e vê, qual é a probabilidade? Em geral, acerta. Tem até estudos que mostram que meio que, se tá dando que uma coisa tem 60% de chance de acontecer, ela meio que acontece 60% das vezes. É a melhor coisa pra galera especialista em monitorar a situação. Fiquem de olho no Polymarket, que não é pesquisa eleitoral, nem pesquisa nenhuma, só é um acompanhamento de tendência. Pois é, mas é isso, pessoal. Muito obrigado. Valeu.